Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, depois de muito tempo eu voltei. Faz o que? Uns 6 meses, eu acredito. O último vídeo que eu postei aqui no canal pra vocês foi em dezembro, né? Das festanças aí do fim do ano. E eu voltei aqui, gente, depois desse longo tempo, né? Pra explicar pra vocês o que foi que aconteceu nesse período, porque que eu parei de postar vídeo. Né, eu sei que eu deveria ter vindo aqui dar uma satisfação pra vocês, só que eu não vim porque eu tava esperando, né? Eu vou contar pra vocês, vocês vão entender o que eu estava esperando de fato pra poder vir aqui falar com vocês. E eu não queria me precipitar, né, gente? Eu não queria me precipitar nem em finalizar o canal, se fosse o caso, né? E então assim, gente, hoje eu vim aqui explicar pra vocês, né, da maneira que eu consegui, o que foi que aconteceu. Então, faz um tempo já, não sei se eu cheguei a comentar aqui no canal, acredito que sim, que eu estou vivendo um processo em Deus, né? Porque a gente sabe que todos nós precisamos passar por um processo, né? Pra gente poder viver o propósito, né, que Deus tem na vida de cada um. Então, Deus, ele me permitiu para passar por um processo, né? Tô passando ainda por alguns processos. E quando eu tava com o canal aqui, eu cheguei a comentar com vocês, né, quando eu tava aqui postando os vídeos, que eu tava pensando, né, em parar de postar os vídeos, porque não tava tendo visualização, e ia fazer 3 anos que eu estava aqui, né, no canal do YouTube, e só que assim, não foi só esse o real motivo que eu parei de postar vídeo, né, porque se fosse só esse o motivo, eu teria vindo aqui, como eu falei com vocês, esclarecer, né, que eu ia finalizar o canal e por aí vai. Só que acontece, gente, que quando a gente coloca a nossa vida, né, nas mãos do Senhor, que o processo, né, faz com que a gente entenda que a nossa vida depende dele, a gente sabe que a nossa vida depende dele, só que enquanto a gente não vive de fato essa dependência nele, né, a gente não entende, né, o propósito das coisas. Então, assim, nesse processo, eu entendi que eu não era do meu jeito, sabe? Porque o que acontece, gente? Na minha vida, eu trabalhei pouco fora, trabalhei muito pouco fora. Eu tenho que contar um pouco dessa parte da minha vida para vocês poderem entender onde eu quero chegar. Eu já trabalhei em mercado, eu já trabalhei em loja, tentei trabalhar no shopping, sabe? Eu e meu esposo, a gente já teve uma loja de produtos evangélicos, né, faz muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, e naquela época nem tinha muito esse negócio de loja, nem existia muito essa coisa de loja virtual e tal, então era uma loja física mesmo. Uma hora eu vou contar pra vocês, né, o testemunho certinho, porque que a gente abriu mão tudo, mas a gente, assim, gente, já tinha tentado de tudo, e eu sou uma pessoa que eu não tive condições financeiras para, assim, meu pai não teve condições de pagar um curso, né, por eu e minha irmã ser da idade, assim, muito parecida, e a gente passava muita dificuldade, né, meu pai na época era servente, há muitos anos atrás e tudo, então ele não tinha condições de pagar estudo pra gente nem nada, então a gente não tinha, gente, um curso, uma profissão, sabe, uma faculdade, nada disso. Então, assim, o meu primeiro emprego foi no supermercado, né, e eu trabalhei, e depois em loja e por aí vai, não vou contar os detalhes. Mas assim, gente, eu sempre, eu queria ter uma independência financeira, sabe? Eu queria muito ajudar em casa. Só que assim, eu percebia que todas as vezes que eu ia trabalhar fora, acontecia algo e eu acabava tendo que sair, sabe? E é muito engraçado que depois que eu saí do emprego, eu ficava sabendo ou que o lugar fechou, sabe, o que vendeu aquele determinado estabelecimento para outra pessoa. Então, assim, eu acabei entendendo nesse processo todo que para aquele momento não era isso que Deus queria para minha vida, que eu estava batendo em portas que estavam fechadas. E foi nesse processo, sabe, de eu trabalhar num lugar, dar errado, trabalhar no outro, dar errado, que eu comecei, isso foi no início do meu processo com Deus, que eu comecei a questionar, né, falar, Senhor, por que eu oro tanto, eu peço para o Senhor uma porta, por que os lugares que eu vou, né, eu me dou, eu me esforço, porque eu sempre fui assim, uma pessoa que gosta de fazer bem feito, né, aquilo que eu me proponho a fazer. Falei, por que tudo que eu faço dá errado, Senhor? Por que eu não consigo nada, né? Por que eu não consigo ficar no lugar? Por que a minha vida não anda nessa área, né? E comecei com meus questionamentos.
E em um determinado dia, Deus me deu um sonho, né? Que tinham várias portas e todas elas estavam fechadas. E eu fui falar com Deus, falei, Senhor, é isso? Então, significa que as portas para mim nesse momento estão fechadas? Né? E foi esse direcionamento que Deus me deu no momento, que aquele não era o momento de eu trabalhar, né? Que ele abriu portas, mas eram portas de escape, não eram portas permanentes mesmo, né? Porque naquela época a gente estava passando uma situação difícil, né? Então Deus não vai deixar a gente perecer, né? E ele esclareceu para mim que eram portas provisórias, né? E aí foi aí, gente, começou o meu processo, um deles, né, que é nessa área da minha vida. E daí, passado um tempo, eu lembro que antes de existir esse negócio de canal de YouTube, um dia eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, eu queria tanto um serviço que fosse assim, nem que fosse meu período, mas que eu pudesse trabalhar em casa, porque eu sempre fui, gente, uma mulher, eu sempre gostei de cuidar da minha casa, sabe, de fazer minhas coisas, sabe? E meu filho era pequeno, então quando eu ia trabalhar eu ficava com muita dor no coração de ter que deixar ele, sabe? Eu nunca gostei de terceirizar a educação dele. Nem que ele era minha mãe, mas eu não gostava, gente. Falar bem a verdade, eu queria que eu cuidasse dele. Então eu sempre fui trabalhar com o coração muito apertado nessa questão. Porque assim, a minha prioridade sempre foi a minha família, né? E só que assim, eu sempre buscando, gente, olha só, o meu cabelo tá precisando pintar, né? Tá branquinho, não repara não. É isso aí que tem pra hoje. Então, assim, mas eu buscava do meu jeito, com as minhas estratégias, né, até então. E aí foi quando eu fiz uma oração, né, pra Deus, falei pra ele que eu queria que ele abrisse uma porta que eu pudesse trabalhar em casa. Nessa época, tava assim, começando, assim, algumas pessoas ainda estavam começando a trabalhar home office, né, mas era muito pouco, muitos anos atrás, gente, então, assim, era muita pouca gente. E nem existia esse negócio de YouTube, se existia, eu não sabia. Né, de pessoas que tinham canal no YouTube, que trabalhavam com isso e tal. E aí, depois que eu fiz essa oração, até esqueci, passou um tempo, eu comecei a assistir, né, alguns vlogs aqui no YouTube, conheci, né, o YouTube, as pessoas que trabalhavam aqui no YouTube. E aí o meu filho, as pessoas que me conheciam começavam a falar pra mim, né, por que você não abre um canal no YouTube, por que você não abre? Né, você dá para você abrir, você também gosta, né, de fazer uma faxina, por que você não mostra, né, o que você faz, o seu dia a dia e tal. E, gente, eu relutei muito, porque, assim, eu sou até bastante comunicativa, gente, com as pessoas que eu tenho intimidade, sabe, e assim, com a câmera, nossa, eu não gosto nem de tirar foto pra vocês terem uma ideia. Mas, assim, eu relutei muito, eu ficava, não, nada a ver, isso não é pra mim, não. Só que, assim, eu comecei a orar em relação a isso, e um dia, né, minha mãe chegou até mim e falou que Deus tinha falado com ela a palavra sobre a viúva, né, que quando, né, o marido dela faleceu e ela estava com algumas dívidas, os credores vieram e falaram que ia levar os filhos dela, né, porque ela estava com muita dívida, e até que o profeta, né, Eliseu, chegou lá na casa dela. Vocês conhecem a história, né, gente? Muito conhecida, né, que daí ela pediu os vasos emprestados para os vizinhos, né, que o profeta pediu para que ela pedisse os vasos emprestados para os vizinhos, porque ela falou que só tinha uma vasilha de azeite, ela foi, emprestou, né, para os vizinhos ali, e começou a encher de azeite, até que não tinha nem mais vaso para encher, né, porque Deus multiplicou ali o azeite da viúva, né, para quem só tinha uma vasilha, Deus encheu várias vasilhas ali, até não tem mais vasilhas para poder encher, né, então é um milagre aí que Jesus fez através do profeta Eliseu. E aí Deus deu essa palavra para a mãe e ela me entregou. E aí, assim, eu entendi, sabe, que talvez fosse a porta que eu tinha pedido para Deus um dia, né, porque daí nessa época, né, que foi logo que eu comecei o canal, aí já tinha várias pessoas trabalhando, assim, com o YouTube, então, né, aí eu sabia que podia ser uma possibilidade, né, como eu comentei com vocês, várias pessoas falavam para mim abrir um canal, tudo, e eu com aquele medo, né, mas é até que quando veio essa palavra para mim, eu senti assim, poxa, eu acho que é uma porta, né, que Deus tá abrindo, então eu fui, gente, com a cara e com a coragem. E comecei aqui o canal, né? Pra quem acompanhou aí, comecei na minha simplicidade, não tinha nenhuma intimidade com a câmera. E comecei a fazer logo do dia a dia, de faxina e tudo. E fiquei, né, gente, como vocês sabem, 3 anos postando vídeos desse tipo de conteúdo. E aí, depois que passado desses 3 anos que eu comecei a conversar com vocês, que talvez eu ia parar porque não estava tendo retorno, eu já estava nesse processo fazia muito tempo com Deus, né? E Deus trabalhando em muitas áreas da minha vida, não foi só nessa área, gente, foi em muitas áreas, porque quando a gente entra no processo,
que Deus quer, né, nos amassar, nos refazer, nos alinhar. Então é todas as áreas da vida que ele vai mexer, né? Então eu já estava nesse processo todo, e aí eu peguei, e aí eu entreguei a minha vida para Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero mais fazer do meu jeito, eu quero depender de Ti, né? Em tudo que eu só quero aquilo que o Senhor tem para mim. Então assim, eu comecei, gente, a orar e pedir para Deus confirmar se era para eu dar um tempo do canal, sabe, para eu poder entender o que Deus queria para mim. Se era realmente Deus que tinha aberto essa porta para mim, se era esse o conteúdo mesmo, entendeu? Se eu tava na direção certa ou se realmente era um ciclo, era para eu encerrar. Comecei a orar nesse sentido. E Deus começou a usar pessoas para falar, né? Que era o tempo de se esconder, que era o tempo de dar um tempo nas redes sociais, entendeu? E Deus começou a falar e eu decidi obedecer, como, né, eu tenho feito, né, de um tempo para cá, né? Depois que você passa pelo processo, você entende que é melhor obedecer do que sacrificar, gente. A palavra de Deus, ela fica muito viva dentro de você quando você vive o processo, porque você entende, né, que realmente, de fato, o que está escrito é a verdade absoluta. Porque, né, não adianta você querer fazer do seu jeito, né, muitas vezes se sacrificando igual eu estava fazendo, se você está fora da direção de Deus, ou se você está fazendo as coisas no tempo errado, da maneira errada, né? E foi o que eu fiz, gente. Eu peguei e parei de gravar vídeo, coloquei na mão de Deus e comecei a orar, né? E aí cheguei aonde eu queria chegar, falar com vocês que por esse motivo, que eu não vim aqui falar com vocês, que eu ia acabar com o canal. Por quê? Porque Deus não tinha me dado esse direcionamento que era pra mim, né, acabar com o canal, que esse ciclo tinha se encerrado. Deus não disse isso pra mim e eu fiquei aguardando uma resposta. E eu, gente, aguardei a resposta em oração durante todos esses meses. Fiquei firme em Deus, continuei orando. E nesse tempo Deus fez muitas coisas na minha vida que não tem como eu contar aqui pra vocês, porque aí eu ficaria aqui horas e horas, né? Acredito que Deus vai me permitir ainda um dia contar, né, o testemunho, nem que seja em partes, mas ainda não é o momento. Né? Como eu disse, Deus ainda tá fazendo muitas coisas, mas já fez muitas coisas na minha vida. Né, eu posso dizer para vocês que, em primeiro lugar, que quem tá voltando aqui não é mais a mesma tema que era antes, né, e o que acontece? Aí Deus começou a me direcionar a voltar pro canal, né, e ele me confirmou que ele não ia fechar essa porta, que não era uma porta, né, que Deus ia fechar, um ciclo que tinha chegado ao fim, mas que Deus ia, né, fazer algo novo através do meu canal aqui no YouTube. E eu comecei a buscar em Deus qual era o momento certo de eu retornar, né? Como que Deus queria que eu voltasse para esse canal. Porque assim, gente, tem uma frase que eu escutei muito e hoje eu vivo ela intensamente. Escolhido não tem escolha. Aí você vai dizer assim, mas não existe escolhido. Existe, né? Porque a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. É que assim, a gente muitas vezes tem um erro de interpretação e a gente pensa que esse versículo se refere à salvação, mas não é a salvação. A salvação todos são chamados mesmo, né? Jesus morreu na cruz para salvar todas as pessoas, a Bíblia fala isso, né? Ele veio para salvar o mundo, né? As pessoas não vão ser salvas, não porque Jesus não quer salvar, mas porque as pessoas não querem abrir o coração para ele, né? Não quer reconhecer ele como Salvador, mas ele veio para salvar todo mundo. Então, nessa questão, não existe escolhido para ser salvo, né? Mas para a obra, para determinada obra, tem pessoas escolhidas. Para um propósito, Deus escolhe pessoas. A gente vê isso na Bíblia, inclusive, né? Moisés, né? Que inclusive ele disse que não sabia falar, né? Mas Deus colocou Arão do lado dele para ajudar. Muitas outras pessoas, Jonas é um exemplo muito claro de que quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, ele não vai colocar outro no lugar. Igual Jonas, Deus pediu para ele ir para Nínive, né? Levar uma mensagem para aquele povo e ele ficou com medo e foi para Tarsis. E foi lá engolido pelo grande peixe, né? Todo mundo também conhece essa história, eu acredito. Né? Até ele fazer a vontade de Deus, né? Quando ele falou que ia fazer a vontade de Deus, o peixe cuspiu ele ali no mar e vocês sabem, né? Ele acabou fazendo o que tinha para fazer. Então, tem pessoas que são escolhidas para uma missão, para um propósito. E Deus, ele vai dar o jeito dele, ele vai fechar todas as portas, ele vai te apertar, sabe? Vai estreitar ali os seus caminhos até você chegar no centro da vontade dele, sabe?
até você fazer aquilo que Ele quer que você faça, até você cumprir o propósito que Ele tem para sua vida. E eu me considero uma dessas pessoas, né? Como comentei com vocês, até pela minha trajetória, né, de vida e tudo que vem acontecendo. Então eu entendi, né, que escolhendo não tem escolha. Sabe, porque muitas vezes eu olhava para as pessoas e falava assim, mas fulano fez e deu certo. Fulano fez desse jeito e deu certo, por que na minha vida não dá certo? Né? Por que tudo que eu tento não dá certo? Né? Até que eu entendi que não era do meu jeito, é do jeito de Deus, não é do meu tempo, é no tempo de Deus, né? E o canal, né, aqui do YouTube é uma dessas coisas, né, que eu coloquei diante de Deus. E Ele me fez entender que é sim uma porta que Ele abriu para mim. Só que assim, não é uma porta só para mim. Não é uma porta que Ele abriu para eu fazer do meu jeito, sabe, para eu querer um retorno financeiro, querer algo só para mim. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, que Ele te abre as portas, que Ele te traz oportunidades, não é para você fazer só para você, para benefício próprio. Ele te dá para você servir o reino, para você fazer a vontade dele. Então tudo que Ele coloca na sua mão é para Ele, para honra e glória do nome dele, né? E então quando eu entendi isso, né? E eu comecei a orar em relação foi quando eu comecei a orar em relação ao canal do YouTube, né, que é do canal, e coloquei diante de Deus, né, falei, Senhor, se é uma porta que o Senhor abriu para mim, mas eu estou fazendo da maneira errada, né, não é esse o conteúdo, né, eu não estou fazendo, eu estou fazendo algo só para ter um retorno para mim, né, então eu não quero isso para mim, eu quero que realmente tudo que eu tenha, a partir de hoje, né, eu falei com Deus, fiz essa oração, que tudo que Deus me, tudo que eu já tenho, né, que é a minha família, tudo que Deus já me deu e que Ele está restituindo, que no caso é o canal, e tudo que Ele ainda vai me dar, eu vou usar para honra e glória do nome dele, para servir o reino, porque eu entendi que esse é o meu propósito. Na verdade, esse é o propósito de todos nós que são servos do Senhor, né? Nisso sim todos são chamados, nós somos chamados para essa obra, né? Que é buscar o reino, que é servir a Deus, né? Amar a Deus, amar as pessoas, servir as pessoas com tudo aquilo que a gente é e com tudo aquilo que a gente tem, né, que Deus nos dá. É tudo para honra e glória do nome dele. E assim, eu sei que Deus tem algo particular na minha vida, outra hora também vou contar para vocês, né, e Deus, Ele começou a movimentar, né, a minha vida em relação a isso, a esse propósito que Ele tem. E eu acredito que o canal do YouTube é uma dessas ferramentas que Ele vai usar para que esse talento que Ele me deu se desenvolva, né? E é isso, gente, né? Todos os talentos e dons que Deus nos dá também são para servir a Ele, né? Não é para ficar só para nós mesmos, né? E nada do que Ele nos dá é só para benefício próprio, né? Ele dá para a gente abençoar o reino, fazer a obra dele para ajudar as pessoas também, para servir as pessoas, né? Então, esse é o propósito, gente. Eu entendi qual é o propósito de tudo aquilo que Deus tem colocado na minha mão. E com tudo isso, né, esclarecido, aí foi quando, gente, Deus começou a confirmar minha volta pro canal, mas me deu o direcionamento. Então é o seguinte, gente, eu vou voltar pro canal, tá bom? Gente, eu não posso dizer pra vocês que ainda vai ter vídeos de faxina, sabe, talvez algo do dia a dia ali, talvez sim. Mas assim, vídeos com nichos específicos, tipo de faxina, essas coisas, gente, eu não posso garantir pra vocês, porque eu creio que Deus... Gente, meu canal agora é do Senhor e Ele vai fazer como Ele quiser aqui no meu canal do YouTube, né? Porque, como eu disse pra vocês, é uma ferramenta, né? Essa ferramenta Deus está me restituindo, mas vai ser usada pra Ele, do jeito dele. Então, gente, né? Não crie expectativas quanto ao conteúdo, no sentido, né, de ser, tipo, às vezes um vlog, um nicho de faxina, porque eu sei qual é o propósito do meu canal, gente, mas eu não sei como que vai ser o formato, digamos assim, né, do canal. E isso aí, gente, vocês vão viver junto comigo, é um processo, dia após dia, conforme Deus for me direcionando, conforme eu vou fazendo, né. E só que assim, vai ter sempre sim, né, uma palavra direcionada que Deus me der, porque esse é o meu propósito, né, gente? Eu fui chamada para isso, né? E Deus tem trazido alguns temas específicos ao meu coração, né, para mim estar falando com vocês aqui no canal. Então, assim, vai ter essa mudança, né? E aquilo que eu falei com vocês, né, gente? Conforme Deus for me direcionando,
Se algum dia eu sentir de fazer uma faxina, mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Se eu sentir de mostrar um pouco do meu dia a dia, eu vou mostrar. De contar uma experiência, eu vou contar. De ministrar uma palavra, eu vou ministrar. E vai ser conforme o Espírito Santo me direcionar. E assim, gente, eu gostaria muito que vocês permanecessem aqui no canal, que vocês continuassem aí comigo, sabe? Porque assim, gente, quando você... Não tô desmerecendo, né? Porque eu também amo. Deus sabe, assim, por isso que eu demorei tanto tempo pra abrir mão desse tipo de conteúdo. Porque Deus sabe tanto que eu gosto, né? De mostrar meu dia a dia pra vocês, de faxina e tudo. Então, assim, não desmerecendo, porque eu também gosto muito. Mas, assim, Deus, ele tem sempre mais a nos oferecer, né? Então, assim, Deus, ele une sempre o útil ao agradável, né? Então, às vezes você vai... pensa assim, vou assistir só mais um vlog. Isso, gente, acontece muito comigo. Inclusive em canais de vlog mesmo, de faxina ou de vlog do dia a dia, por exemplo. Não sei se vocês conhecem as irmãs Veloso, né? Que eu assisto mais a Laís e a Letícia Veloso. Elas também são cristãs. E sempre no canal delas, gente. Às vezes a mãe delas aparece. Eu amo a mãe delas, uma mulher muito usada por Deus. A dona Cláudia, quem conhece aí vai saber do que eu tô falando. E ela sempre tem uma palavra, sabe? Quantas vezes Deus falou comigo, Deus me deu direcionamento através dessas palavras, sabe? Delas, de coisas ali, acontecimento do dia a dia, através da palavra da mãe delas e tal. Então, assim, gente, são ferramentas. A gente tem que entender que a gente que serve a Deus, tudo são ferramentas que Deus usa para honrar e glorificar o nome dele, sabe? E é isso, a gente, inclusive, até hoje mesmo, antes de eu gravar esse vídeo, eu ainda estava pedindo confirmação. E Deus, através de uma mulher, ele me trouxe a palavra de Pedro, né? Que quando ele era pescador de peixe, sempre foi, mas naquele dia ele foi pescar e não conseguiu pescar peixe nenhum. Todo mundo também conhece essa história. E quando Jesus apareceu e falou para ele jogar, né, a rede do lado direito, ele pescou tantos peixes que não coube nos barcos ali. Ele teve que pedir, né, para outro discípulo ajudar ele ali a recolher os peixes. E o que quer dizer essa palavra? Né, foi uma confirmação para mim. Que você pode usar a mesma arma, no caso dele a rede, a mesma ferramenta que seja, né, mas assim, de formas diferentes. Quando Jesus entrar no barco, quando Jesus está na frente de todas as coisas, quando Jesus dá a palavra dele, é diferente, gente, é diferente. Você pode estar fazendo a mesma coisa que você fez antes, só que existe o antes de Jesus dar a palavra e o depois de Deus dar a palavra. Antes de Jesus estar no barco, depois de Jesus estar no barco, né? Que é o meu caso, existe o meu canal. Não que antes, eu até comentei, eu acho que no meu primeiro vídeo, que sempre ia ter uma palavra ou outra e no fim não tinha, né? Então, eu fui desleixada nessa parte. Mas assim, existe agora assim, o antes do canal, meu canal do YouTube, e agora existe o depois, né? Assim como aconteceu com Pedro. Existe, né, a ferramenta que eu usei, é a mesma ferramenta que eu usei antes que eu vou usar agora. Só que agora é Jesus que manda no meu canal, gente. É ele que dá a palavra, é ele que determina. Se ele falar pra mim, vai pra direita, igual ele falou pra Pedro, né, joga no lado direito, eu vou pra direita. Se ele falar pra esquerda, eu vou pra esquerda. E é isso que eu tô falando pra vocês. Se ele falar hoje que você vai gravar uma faxina. Se ele falar, você vai falar alguma coisa, contar uma experiência, testemunho, ele que vai direcionar, gente. Então, o meu canal, eu tô falando pra vocês, eu não posso chegar aqui e falar que vai ser tal nicho, porque quem vai direcionar meu canal é Deus, né? Sei que um dia, né, vai chegar onde ele quer, né? Vai chegar o dia em que vai ser, como que eu posso dizer pra vocês? Eu acredito que vai chegar um dia assim que de fato, né, a gente vai saber, né, qual realmente vai ser o plano de Deus para esse canal, né? Vai chegar o dia que a gente vai saber, que eu vou saber qual é o plano de Deus de fato para esse canal. Mas no momento, o que eu posso falar para vocês é que é Deus que vai direcionar, né? Então eu vou fazer conforme ele direcionar. E assim, é isso, gente. É o que eu tinha para falar para vocês, sabe? Quem já tá aqui, eu gostaria que continuasse, né? As outras pessoas que chegarem sejam muito bem-vindas. E assim que vocês possam, através dos próximos vídeos aí, sabe, ser encorajado, edificado, através de tudo que Deus vai trazer pra gente aqui nos próximos vídeos. E eu confesso, gente, que pra mim tá sendo um desafio muito grande mesmo, pra vocês terem ideia. Eu nunca falei nem, eu sou cristã desde quando eu era pequena, né, e eu sempre louvei junto com a minha irmã em dupla.
Inclusive, né, até isso Deus mudou o rumo aí das nossas vidas. Não sei se um dia vai voltar, mas até isso Deus mudou, sabe? Os propósitos para a vida de cada uma de nós, né, na dela e na minha. Mas assim, a gente sempre cantou em dupla. Eu nunca falei sozinha lá na igreja, nunca dei uma palestra, uma palavra, nunca, gente. É sempre louvor. Sempre participei de grupo de louvor, tudo mais, nada, nunca nada relacionado a falar assim em público, sabe? A dar uma palavra. Mas eu acredito assim que chegou a hora, né, de eu desenvolver o talento que Deus me deu relacionado nessa parte, né, né, gente, talvez do aconselhamento, algo relacionado a isso, não sei, certo? Né, e assim, né, gente, como eu falei, não é do meu jeito, então assim, é um desafio muito grande, né, tá exigindo assim de mim muita coragem mesmo, não tá sendo fácil pra mim, sabe, mas eu precisava dar esse passo, né, e eu tô vindo assim, gente, com a minha botija de azeite, como, né, foi a viúva falar, tô vindo com a minha botija de azeite, com o meu pouquinho de azeite, a minha única botija, né, e quem multiplica e acrescenta na minha vida, na vida de cada um de vocês, né, é Deus. Então, assim, tô fazendo a minha parte, tô me obedecendo, né, sendo obediente ao que Deus tem me chamado para fazer, o propósito que Ele tem através na minha vida e através da minha vida. E é isso, gente, né? Espero que vocês não desistam de mim. E quem é cristão aí, né? Quem tem fé, ore por mim, né? E vamos que vamos, gente, para essa nova fase, para esse novo tempo, né? E eu creio assim que grandes coisas estão por vir, né? Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente imagina. E eu sou prova disso, que é o que Ele tem feito na minha vida, através da minha vida, na minha casa. E vai continuar fazendo, eu creio. E creio também que Deus vai trazer a oportunidade, né? Para eu estar contando aqui os meus processos, testemunho. E por aí vai. Né, gente? E é isso. Ficou até um pouco longo esse vídeo. Eu acredito que eu falei tudo que eu queria falar. Não sei se eu me expressei bem, se vocês conseguiram me entender. Mas voltamos para o canal, como eu falei para vocês, né? Pode ser que mude pouca coisa, pode ser que mude muita coisa, pode ser que mude tudo, né? Mas assim, tá na mão de Deus, no controle de Deus, e vai ser conforme a vontade dele, né? E é isso, gente, porque eu dependo do meu Deus, né? Eu sei que Ele tem o melhor para nossas vidas, né? E a gente é instrumento na mão dele, né? E tudo que Ele nos dá é dele, né? É dele, pra glória dele. E, então, assim, se Ele me deu a oportunidade nesse canal no YouTube, me deu a oportunidade de estar falando, né, um pouco do que Ele tem feito na minha vida, né, do que Ele ministrar no meu coração, de quem Ele é, do que Ele faz, eu vou falar, né, gente? Porque, né, eu quero obedecer ao meu Pai. E eu quero que vocês também sejam abençoados através dos vídeos, sabe? Não quero que seja só mais um passatempo na vida de vocês, ou talvez um vídeo, né, de estímulo, que estimula vocês a fazer faxina, né? Não que isso seja ruim, porque como eu falei pra vocês, eu também acompanho muitos vlogs assim de faxina, do dia a dia, de pessoas que gostam de cozinhar, né? E me ensina muitas coisas também, me ajuda, né? Mas assim, eu creio que Deus tem não só isso pra gente, né, mas algo a mais do que isso para acrescentar nas nossas vidas, né? E é isso, gente. Finalizar o vídeo por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Orem por mim, né? Não sei. Já tô adiantando aqui pra vocês que eu não sei quando eu vou postar o próximo vídeo. Não sei como vai ser esse próximo vídeo. É Deus que vai me direcionar, tá bom? Mas eu vim aqui só para explicar para vocês, né, o motivo do meu sumiço, né, e falar para vocês que eu voltei e como vai ser mais ou menos aí os conteúdos aqui do canal, tá bom? Fiquem com Deus, beijo, até o próximo vídeo. Tchau!